A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. É Tempo de Ensinar EBD, um canal exclusivo para os amantes da Escola Bíblica Dominical. Você aí já me conhece, eu sou Adriano Ricobelo, sou presbítero da Assembleia de Deus aqui da Cidade Franca, interior de São Paulo. Também sou professor da Escola Bíblica Dominical, ministro aulas também no CAPED, que é o Centro de Aperfeiçoamento de Professores da Escola Dominical. E hoje estamos aqui iniciando mais uma semana com mais uma aula maravilhosa que eu tenho certeza absoluta que vai agregar muito ao seu conhecimento e vai trazer capacitação aos seus alunos. Então, hoje estaremos falando sobre a lição de número 4. A lição de número 4, ela tem como título Ídolos na Família. E como exemplos bíblicos, nós iremos usar Gênesis capítulo de número 31, que fala sobre a família de Jacó, e nós vamos falar dentro de Juízes capítulo 17 sobre a família de Mica. Então, não há necessidade de nós lermos aqui e separarmos os versículos, como sempre fazemos, porque esse texto já está embutido já na lição, ok? Então, nós vamos aqui andar um pouco por ela e trazer algumas reflexões bastante importantes, ok? Então, vamos lá. Dentro da introdução, nós vamos ver o autor mesmo já deixando bem claro, né, a divisão do texto que vai vir em seguida. Primeiro temos o caso de Raquel, a mulher de Jacó, ok? Que será um dos pontos chaves aqui, tá bom? E a sua relação com os terafins, né? No caso, os ídolos da casa do seu pai. Então, nós vamos trazer uma informação bastante importante concernente a essa interpretação, tá bom? E o outro, segundo caso, como nós já falamos, é o de Mica, um eframita que viveu no tempo dos juízes em Israel, tá bom? Que se envolveu com a prática, né? Construindo um santuário, se envolvendo com a fabricação de um ídolo, enfim. Então nós vamos trabalhar essas duas vertentes, essas duas histórias. Então, sem mais delongas aí para nós não perdermos tempo, vamos lá. Os ídolos encontrados na tenda de Raquel. Então, o tópico de número 1 vai tratar, subtópico 1, 2 e 3, da história de Jacó, envolvendo aqui a sua esposa Raquel, que está dentro de uma grande trama, envolvendo aí os ídolos. Jacó resolveu voltar à terra dos seus pais, isso nós já encontramos aqui em Gênesis capítulo de número 31, tá bom? O autor deixa bem claro aqui. Em função dos seus ressentimentos que ele tinha com o seu sogro Labão, ele decide, né, sair, porque não vendo possibilidade de liberação para viver a sua própria vida, a última alternativa é fugir, sair da casa e das dependências de Labão. Quando foi descoberta a sua fuga, Labão e seus filhos resolveram ir atrás dele para fazê-lo voltar. Então vamos especificar algumas coisas importantes aqui. Tudo dentro do capítulo 31, ok? Então todos os versículos que eu citar tá dentro do capítulo 31. O versículo 1, para a gente entender essa história, primeiramente os filhos de Labão estavam dizendo, e Jacó ficou sabendo, que Jacó tinha ficado rico e também que Jacó havia tirado os bens de Labão, né? E com isso eles entendiam que Jacó estava sendo desonesto, que ele estava tirando os animais de Labão e que ele só era rico por causa de Labão. Então, ele só ficou rico às custas do pai deles, que no caso era Labão. Isso foi a primeira conversa ouvida no versículo de número 1. No versículo de número 2,
a Bíblia vai dizer que Labão não se mostrava mais tanto amigo como no início, porque Jacó estava progredindo muito. O versículo de número 3, aí sim nós temos a grande chave. Ele já sentia que Labão não era tanto seu amigo mais, ele já tinha ouvido falar dos filhos de Labão que ele havia enriquecido às custas de Labão e que muita coisa que ele tinha foi tirado de Labão. E no versículo 3 a Bíblia vai dizer que Deus disse para Labão, para Jacó voltar à casa de seus pais. Então o versículo 3 deixa bem claro o objetivo, é Deus quem manda ele sair da casa de Labão, levando em consideração todos os antecedentes que estavam acontecendo. No versículo de número 7, no caso aqui, quando ele reúne Raquel e Leia no campo, porque ele desconfia até dos seus funcionários, né, das pessoas que estão envolvidas nessa trama. Então, para que não haja nenhuma dúvida, ele chama Leia e Raquel e diz assim, olha, no versículo 7, ele tem me enganado. Quem? Labão. Ele tem me enganado. E mudou o meu salário várias vezes. Ele coloca aqui uma soma de mais de 10 vezes. Né? Tudo isso para tentar empobrecer Jacó. Aí nós temos aí no versículo de número 8, a menção de que Deus ajudava Jacó. Como é que Deus ajudava Jacó? Como Labão ele era muito esperto, ele dizia assim, olha, se desse grupo de cabritos nascerem cabritos manchados, eles serão seus. Aí Deus ia lá e a grande maioria daqueles cabritos nasciam manchados. Aí Jacó pegava eles para eles porque foi um combinado. Aí como ele via que acontecia muito isso, ele falou, não, peraí, desse grupo aí de cabritos aí, se sair malhado, é seu, porque já estava na ideia de que ia sair muito manchado. Aí Deus ia lá, abençoava e nascia mais malhados. Jacó pegava para ele. No outro combinado, como estava nascendo muito malhado, muito manchado, Labão falou assim, não, peraí, se nascer listado, é seu. Aí nascia a maioria listado e Jacó ficava com a grande maioria. E assim nascia, porque Deus ajudava Jacó, no versículo de número 8. Entendeu? Como Deus começou a trabalhar na vida de Jacó. Aí o texto aqui vai continuar dizendo, no subtópico de número 2, Labão descobre o furto de seus ídolos domésticos, né? Então, aqui dentro desse texto aqui, Labão era homem idólatra e possuía pequenos deuses no interior da sua casa para as quais ele orava e pelos quais acreditava ser ajudado. Enquanto ele achava que os deuses, os terafins estavam o ajudando, Deus realmente estava ajudando a Jacó. Então você vai ver que nessa fuga dramática, no versículo 19, né? Labão foi cortar as ovelhas, a lã das ovelhas, e enquanto isso, no versículo 19, a Bíblia vai dizer que Raquel rouba as imagens da casa de Labão. Olha a sequência da história. Então Labão acreditava que os terafins ajudavam, mas na verdade quem ajudava Jacó era o próprio Deus. Raquel e Leia acreditaram e confiaram e disseram, faça assim como Deus havia te falado. Mas esse mundo pagão estava muito impregnado na vida de Raquel. E com isso, no versículo 19, enquanto o pai vai tosquear as ovelhas, Raquel aproveita a oportunidade entre o seu pai ir tosquear as ovelhas e Jacó se preparar para sair da casa de Labão, ela vai e pega os terafins, né? Tanto é que no versículo 20 do capítulo 31, a própria Bíblia vai dizer que sem avisar que ia embora, enganou Labão, o arameu.
Ou seja, a Bíblia deixou bem clara que foi um ato de esperteza de Jacó, de oportunidade, ao qual ele conseguiu ter uma oportunidade para se esconder, se esquivar e fugir das garras de Labão. No 22, no versículo 22, a Bíblia vai dizer que Labão só vai descobrir 3 dias depois que Jacó já estava longe. Com isso, no 24, versículo 24 do capítulo 31, da mesma forma que Deus, no versículo 3, fala para Jacó ir para a terra do seu pai, Isaque, a Bíblia vai dizer que Deus apareceu a Labão e diz: cuidado, não faça nada a Jacó. Então Deus naquele momento estava pondo um ponto final na história de Labão e Jacó e nas trapaças que Labão havia feito com Jacó. Deus está falando: eu ponho um ponto final agora, não faça nada com Jacó, ok? E nisso nós temos aí os ídolos, né, que estavam sendo levados por Raquel. E aqui o texto vai dizer que eles eram adorados como amuletos, como uma proteção familiar e também pessoal. Quem os possuísse também tinha o direito à herança. Quando Raquel percebeu que seu pai não lhe daria herança alguma, ela furtou os ídolos dele. Vamos parar aqui um minutinho para a gente analisar, né? Primeiramente, o versículo 31, versículo 16, tá? Vai dizer o seguinte: que toda a riqueza que Deus tirou dele é nossa e dos nossos filhos. Faça o que Deus mandou. Ou seja, quando Jacó fala para elas da pretensão da fuga, elas vão dizer assim, ó: toda a riqueza que Deus tirou dele, elas reconhecem que essa riqueza foi tirada dele por causa da malícia, do engano que estava no coração de Labão. Essa herança é nossa, tá? Não somente nossa, mas também dos nossos filhos. Então faça o que Deus lhe prometeu. Então isso está no versículo 16. Se você voltar no versículo 14, você vai ver o reflexo e também o ressentimento das filhas concernente a Labão, porque elas dizem assim, ó: não sobrou nada para nós. Ele nos trata como estrangeiras, como pessoas desconhecidas. Nos vendeu, fazendo referência àquilo que Labão fez com as duas, e gastou todo o dinheiro, não deixou nada de herança para nós. Então, o que Deus tirou deles é a nossa herança para nós e para os nossos filhos. E quando nós olhamos aqui essa questão que o autor deixa bem clara, a questão do título de propriedade, né? Na verdade, os ídolos eram equivalentes a títulos de propriedade. Por quê? Da onde o autor tirou isso? Quando nós pegamos a ideia dos terafins, nós estamos falando que a posse dos terafins garantia o direito de posse de Jacó sobre as terras de Labão quando ele morrer. Da onde se tirou isso? Por que o autor fez essa afirmação? Dentro da lei de Nuzu, N-U-Z-U, a lei de Nuzu. Essa lei de Nuzu implica que a alegação, mais do que a mera posse dos deuses do lar, determinava os direitos de herança da família. A palavra, ela tinha muito peso na época. Então, se você falasse que era dono de determinado local, a palavra servia de confirmação. Os terafins, segundo a lei de Nus, também serve como evidência da posse daquela terra. Os deuses, os terafins daquela casa, daquela propriedade, representavam a prova física de que aquela herdade era
daquele que tinha os terafins em mãos. Então, né, dentro dessa legalidade aqui, dentro da lei de Nuzu, também talvez seja melhor, tá bom? É uma outra colocação, assumir que Raquel, não totalmente separada de sua herança politeísta, levou as imagens com propósitos religiosos e de adivinhação. Então nós temos essas duas colocações bastante importantes e muito notáveis, tá bom? Então nenhuma ou outra está errada, outra está certa. As duas estão coerentes com a forma de pensar do mundo bíblico antigo. Raquel usa a mentira para esconder o ídolo. Então ela usou a justificativa de que estava no período menstrual, né? Então você vai ver que o capítulo 31, do 25 ao 42, eu tenho aí o travamento de uma luta, né, de acusações, principalmente de Labão contra Jacó, e você vai ver que Labão acusou Jacó de ser ladrão de vidas humanas, concernente aos filhos e concernente aos netos, porque ele era tão sagaz que ele diz assim: Jacó, por que você raptou as minhas filhas, os meus netos? Você não deixou eu nem despedir deles. Eu gostaria de ter feito uma festa para comemorar a saída de vocês. Então você é um ladrão de vidas humanas, né? Ele vai dizer que ele foi um fujão, né? E que poderia puni-lo. Né? Olha para você ver a audácia de Labão. E ele ainda diz: eu só não vou te punir porque Deus apareceu para mim e falou para mim não fazer nada contra você, mas eu tenho o poder de te punir. Então ele vai dizer que ele é um fujão, que ele é um saudoso, né? Que ele queria voltar para a casa do pai, como se ele fosse um meninão, né? Um rapaz mimado. Vai voltar para a casa do seu pai. Era mais ou menos isso que Labão estava querendo dizer. Por isso que ele chamou ele de saudoso. E chamou ele de ladrão de deuses. E é aí onde entra essa história que Jacó fala para ele. Então, peraí, então ande aí pela tenda. Se você encontrar com alguém, algum deus seu, você pode matar a pessoa ao qual você encontrar. Você pode puni-la com morte. Aí ele sai procurando e quando ele chega na tenda de Raquel, Raquel havia colocado debaixo das proteção do assento do camelo e ela coloca os terafins por baixo e senta. Aí ela diz assim: olha, pai, não é que eu queira acender a sua fúria, mas eu estou em estado de menstruação, tá bom? No período menstrual. Então, eu não quero que o senhor toque em mim. O senhor não pode tocar em mim. Aí é onde ele decide não mexer mais nas coisas de Jacó e principalmente nas coisas de Raquel, assim como ele tinha feito com Lia e também as duas servas de Jacó. Ok? Então aqui nós temos um resumo claro aqui das dificuldades e dos problemas enfrentados na família de Jacó por causa desses ídolos. Então Labão, eu até peguei um resumo aqui, muito interessante, que fala sobre Labão e diz o seguinte: olha, Labão foi um homem imprevisível. Por um lado, mostrou hospitalidade ao servo de Abraão, quando Abraão foi atrás de Rebeca, lembra? Rebeca era irmã de Labão. Então, no capítulo 24, versículo 31 de Gênesis. E depois a Jacó, ele foi hospitaleiro. Exteriormente deu mostras de bondade até a altercação final com Jacó. Por outro lado, astutamente se aproveitou do fato de Jacó desconhecer as leis locais e fez o melhor que pôde para explorar Jacó e as filhas. Ironicamente, acabou perdendo as filhas, o seu melhor pastor, que era Jacó. Ele mesmo fala sobre isso, né? Ele fala assim: ó, toda ovelha que eu perdia, eu pagava, eu passei frio, eu passei calor, enfim, eu sofri para cuidar daquilo que era do Senhor. Seus netos e grande parte dos rebanhos. Depois do pacto em Caleede, ele nunca mais os viu. Deu a impressão de ser virtuoso,
mas na verdade não dava valor algum à vida íntegra, tá? E ele fez um pacto ali com Jacó, né? No meio assim até de intimidar, falou assim, ó, eu vou fazer um pacto com você aqui, mas se eu quisesse, eu poderia fazer algo pior com você, então eu vou fazer um pacto, né? E ele fez um pacto ali com Jacó e depois daquele dia nunca mais se viram, ok? O tópico de número 2, um santuário de deuses na casa de Mica. A idolatria e o caráter antiético de Mica. Quem é o Senhor nosso Deus? Era o significado da palavra Mica. Não correspondia à importância do nome. Ele tinha uma família, né? O próprio texto vai dizer aqui. A Bíblia não cita, mas muito provavelmente ele tinha uma esposa. E a pessoa que está em destaque aqui, junto com Mica, é a sua mãe. A Bíblia não diz o nome, fala apenas que era sua mãe. E ele vivia com ela, né? E ela era muito rica. O povo que vivia na região montanhosa de Efraim tinha se corrompido por causa da idolatria. Ele vai citar aqui Juízes capítulo 8, 27, que faz referência a Gideão. Muitas das vezes lembramos de Gideão como aquele homem que venceu junto com os 300, mas esquecemos do restante da história que fala que Gideão ele se corrompeu. Logo após a batalha, e ele livrando os midianitas, né, que atacavam o povo de Israel, a Bíblia vai dizer que o povo queria fazer dele governador. Não somente ele, os seus filhos e os netos. Ele recusa ser governador porque ele fala que o governador é o Senhor. E se recusa a ser governador desse povo. Daí, Gideão tem uma grande ideia. Pega e fala para o povo, olha, sabe esses espólios de guerra que nós conseguimos dos midianitas? Me dê cada um de vocês um brinco de ouro que eu vou fazer um ídolo. E ele colocou lá na aldeia, na cidade de Ofra. Ele pegou 30 quilos de ouro com o povo, né, dos espólios de guerra e fez um ídolo. E daí nós vemos aí, depois de Gideão, vindo a história de Sansão, tá bom? E você vai ver que o povo está, dentro desse período, até chegar Mica, o povo vive totalmente perdido, tá? Então você vai ver que a história mostra que o povo não tinha rei e se desviava outrora com terafins e outrora com os deuses cananeus, tá bom? Então, a Bíblia vai dizer que havia um sincretismo religioso dentro da nação e também dentro da casa de Mica. Eles serviam ao Deus Jeová, mas também servia aos terafins. Tinham os terafins como amuletos de sorte e serviam aos deuses cananeus. Então, Mica era fruto dessa corrupção moral. Por isso, não foi difícil para ele roubar a própria mãe. Então, o que acontece em Juízes capítulo 37 a seguir? A Bíblia vai dizer que Mica, ele roubou a própria mãe. Ele roubou 1.100 barras de prata. E por isso, a mãe dele amaldiçoou o ladrão, porque não sabia que era ele, o filho. Quando ele fica sabendo da maldição sobre o ladrão, como eles estão vivendo um ambiente muito sincretista, né? Acreditam em maldições e tal, e aquela mistura de religiosidade, ele afirmou para a própria mãe que ele havia roubado as 1.100 barras de prata. Com isso, a mãe o abençoou, só que falou o seguinte, olha, para que a maldição seja desfeita, tá? Você deve ofertar e fazer um ídolo. Tanto é que a Bíblia vai dizer o seguinte, que ele pega as barras de prata, devolve para a mãe dele oferece esse valor ao Senhor, tá bom? E desse valor ela pega 200 barras de prata,
devolve para ele e ele pega essas 200 barras de prata e dá ao Ovíris. No caso ele não, a mãe, né? A mãe pega as 200 barras de prata porque ele havia devolvido. Como ele devolveu, a mãe pega as barras de prata e manda fazer com o Ovíris uma estátua de madeira e com isso fazer a cobertura de prata. E no caso de Mica, ele fez o quê? Dentro da casa dele, ele fez uma capela, né, um ambiente de adoração. E separou um dos filhos dele para ser o quê? Sacerdote. No caso, um sumo sacerdote. Passado alguns dias, passou um levita, né, naquela região e estava procurando um lugar para morar. Como ele sabia que era levita, ele fez o seguinte pedido para ele: olha, você está procurando um lugar, eu estou precisando aqui de um levita, mas você também pode ser o sacerdote. Então esse levita estranho se tornou sacerdote e o filho de Mica tornou sumo sacerdote. Então olha para você ver, ele criou um ambiente religioso dentro da própria casa. Ele usou elementos, ele fez um éfode, tá? Ou seja, ele já tinha a imagem de escultura feita de madeira e coberta com prata, então ele tinha todos os elementos para constituir ali um movimento religioso sincretista, que adorava a Deus, mas também adorava a outros deuses, tá? Então aqui vamos continuar a abominação de Mica. Mica havia construído em sua casa um santuário para pequenos deuses, ou seja, terafins, tá bom? Ele fez um éfode também, como já foi falado aqui, e consagrou um dos seus filhos para que fosse por sacerdote, tá bom? Ele levou consigo 1.100 ciclos de prata, equivalente a 13 quilos do metal, visto que sua mãe não sabia que era o seu próprio filho, a história que eu contei. E aqui, Mica foi à casa dela e confessou seu pecado, como nós já foi falado aqui também. Foi retirada a maldição e com o dinheiro dado ao Ovíris, foi feito aí a imagem de escultura para a casa de Mica. Lembrando que houve o que aqui? Aconteceu uma anarquia civil e também religiosa. Até porque nessa época não havia rei em Israel para instruir o povo. Então, quando nós olhamos essa questão, se você pega, por exemplo, Juízes capítulo 8, versículo 33, você vai ver que depois da morte de Gideão, que teve mais de 70 filhos, ou seja, poderia governar durante muito tempo a nação de Israel. O povo abandonou novamente a Deus e adorou os deuses cananeus e adotaram Baal-berite como o seu Deus. Olha para você ver que problema. Isso em Juízes 8:33. Se você volta 10 versículos atrás, você vai ver a menção em Juízes capítulo 8, versículo 22 e 23, a menção do povo pedindo para Gideão e seus filhos e netos governar sobre eles, mas ele não quis. O que Gideão fez? Falou assim: não, traz o ouro aí para mim dos despojos que nós conseguimos na guerra contra os midianitas e vamos fazer um ídolo e vamos colocar em Ofra. E a Bíblia vai dizer que não somente ele, mas toda a sua família se corrompeu por causa dos ídolos, ok? Então nós temos aí um grande problema aí na vida de Mica, ou seja, Mica é o reflexo da idolatria existente naqueles períodos, tá bom? Mica tinha uma casa de deuses. Pelo contexto bíblico, a família de Mica era de judeus, servia aos falsos deuses, tá? Mica e seus familiares afirmavam estar servindo também ao Deus de Israel, como já foi falado aqui. Então nós estamos falando
de um sincretismo religioso. Dentro dessa questão, Juízes 17:6, eu citei Juízes 8, 22, 23 e também citei Juízes 8, 33. Aqui o autor citou Juízes 17, versículo 6, que dizia: cada um fazia o que lhe parecia certo, ok? Então, Mica manda fazer um éfode, que era somente utilizado pelo sumo sacerdote, entrega ao seu filho, e ele vai pegar o levita que não tinha onde morar, convida ele para sua casa e torna ele sacerdote da família. Esse levita ele não torna somente sacerdote, ele se torna conselheiro e sacerdote. Então é um mentor espiritual e um orientor, nos casos civil, que vai orientar a família e todos aqueles que vierem à casa de Mica para buscar orientação, tá bom? Então esse levita, além dele ser sacerdote, ele também é conselheiro segundo a Bíblia. Então todos quando chegassem à sua casa, encontrariam o Deus que desejasse invocar. Então eu tenho um ambiente ao qual há adorações a dois deuses, tá bom? Lembrando que em Juízes 8:33, a nação de Israel já havia se desviado e havia adotado Baal-Berite como deus oficial de quem? Dos israelitas. Deuses que pertenciam aos cananeus, ok? Então essas duas histórias elas são bastante interessantes, que mexem aí com a estrutura familiar. O sincretismo, o sincretismo de Mica, a mentira de Raquel e a sua tendência à adoração a outros deuses. Então lá nós falamos lá, assim, muito provavelmente seria uma forma deles terem aqueles terafins como forma de provar a herança daquela terra, ou também poderia ser indício de que Raquel não havia abandonado ainda a idolatria. O tópico de número 3, idolatria dentro dos lares. O apóstolo João nos orientou contra isso, subtópico de número 1, os ídolos domésticos dos tempos atuais. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos, porque ele representa aquilo que é temporário, aquilo que é falso e vazio, aquilo que é enganoso. Um emprego, um carro, dinheiro, filho, um pai, mãe, um estilo de vida. Olha, identificar a idolatria dentro e fora de casa. Ou seja, essas idolatrias elas podem surgir de várias vertentes, né? Do emprego, de uma, como ele falou que algo interessante, um estilo de vida se torna algo como a excelência, o suprassumo da vida, e você começa a idolatrar todo aquele estilo de vida e tudo aquilo que você faz. Identificando os ídolos modernos dentro dos lares, né? A cultura da mídia é muito forte no nosso tempo, tá? A mídia por si mesma, ela é neutra, mas o seu conteúdo, né, que está sendo explorado nos smartphones, na internet, na televisão, no rádio, nos meios de comunicações em geral, eles têm conteúdos maliciosos, tá? Eu tenho um vídeo aqui que eu falo sobre a revolução sexual e cultural, que fala muito bem sobre essa questão, né? A cultura da mídia, né? Como a transformação social está afetando a igreja, como a revolução sexual e cultural tem mudado os hábitos da sociedade, tem afeminado os homens, tem colocado o homem contra a mulher contra o homem, né? A negação do sexo pela ideologia de gênero, também o cancelamento do casamento monogâmico, do casamento heterossexual, enfim. São várias questões que são abordadas ali nesse texto aí da revolução sexual e que é muito importante você
aí puder assistir, vai ser muito prazeroso e importante, tá bom? Entretanto, não podemos ser manipulados por ela, que faz parte de um mundo tecnológico e intelectual do qual todos nós vivemos. Vivemos com ela, mas não fazemos as coisas que estão dentro dela. Precisamos reagir contra os inimigos. Somos sal da terra, luz do mundo. Isso é muito bem claro para a igreja. Então a igreja tem que entender esse papel. A única instituição da sociedade, tá bom, é capaz de evitar a corrupção dos nossos valores morais e espirituais para preservar a família atacada pelo vírus infeccioso do sistema mundano. É preciso quebrar os ídolos domésticos que roubam o lugar de Deus na vida familiar. Hoje, a forma de roubar a nossa essência, a nossa moral, a nossa ética, a nossa espiritualidade é justamente pela corrupção dentro do ensino, trazendo através do ensino ídolos para dentro de casa, tá? Dentro da política também, trazendo tudo aquilo que há de podridão para dentro da nossa casa, tá bom? Não que estudar seja ruim e não que a política seja ruim, mas há um mal encrostado na política, nas escolas, nas universidades federais. Já falei muito sobre isso daqui, critico bastante essa questão porque está contaminada com conteúdos marxistas, leninistas, ou seja, nós estamos correndo grande perigo e isso se torna ídolos. Che Guevara, né? E tantos outros homens que se tornam ídolos de uma sociedade e que trazem malefícios para o nosso cotidiano, tá bom? Então são homens aí, são pessoas, figuras que são adoradas como ídolos e trazem prejuízos aí para as instituições, principalmente a instituição chamada família, ok? A conclusão: precisamos investir na família, criando barreiras espirituais e morais no seio dos lares para salvar nossos filhos e prepará-los para uma vida cristã sadia. Então você deve aproveitar esse conteúdo, fazer aí no final do terceiro trimestre, é só uma dica, fazer um encontro de casais, um encontro de homens, um encontro de mulheres, né? Trazer algo que possa edificar e salvar as nossas famílias, ok? Então aqui nós ficamos com essas duas grandes lições, né? Lição de Mica, lição de Raquel, junto com Jacó, e mostrar que esses ídolos na família trazem prejuízos, trazem mentira, trazem conspirações, trazem aberrações, trazem confusão e trazem sincretismo religioso também, ok? Então fique com Deus, fique até aí com Deus, até o próximo vídeo, que Deus abençoe você, sua casa, sua família, e ainda essa semana teremos a nossa reflexão semanal com o Psicoteologando, então aguardo vocês, compartilhe esse vídeo, curta ele e comente aí, deixa aí escrito aí de que cidade você é, tá bom? Vai ser um prazer saber que você está falando, ouvindo nós do Piauí, Bahia, Maranhão, Pernambuco, fora do Brasil, enfim. É uma alegria para nós saber que estamos ministrando para vários lugares do mundo, amém? Deus abençoe você, sua casa, sua família e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.